Bem-vindos a esta nossa nova análise e hoje a gente vai desbravar uma obra que é, sem exageros, monumental. Quando pensamos em literatura, na maioria das vezes, a gente imagina histórias isoladas, né? Personagens que nascem na primeira página e se despedem na última. Mas de tempos em tempos, a gente se depara com algo infinitamente maior. Neste estudo de hoje, vamos examinar o portfólio de Edi Câmara, que é o pseudônimo de Edmar Câmara. E olha, não estamos falando só de mais um escritor, não. Estamos diante de um verdadeiro arquiteto literário. Alguém que vem sistematicamente construindo um universo incrivelmente complexo. Certo, vamos mergulhar nisso. O texto que baseia a nossa análise propõe uma divisão bem fascinante. Basicamente, existem escritores que publicam livros, e existem aqueles raros autores que constroem mundos. Eles operam com uma obsessão, um método super rigoroso. É literalmente como erguer uma catedral, assentando um tijolo de cada vez, mas sem nunca, em nenhum momento, perder de vista aquela abóbada gigante que conecta todas as partes. O trabalho do Edi Câmara se encaixa com perfeição nessa segunda categoria. É uma construção metodológica onde tudo, absolutamente tudo, está interligado. E essa aqui é a nossa planta baixa para hoje, a estrutura que vamos seguir. 1. O arquiteto de mundos. 2. O laboratório teórico. 3. A persistência da memória. 4. Atmosferas sonoras e sensoriais. 5. O insólito e o mitológico. E fechando o raciocínio, 6. A coerência de um universo. Então vamos à parte 1. O arquiteto de mundos. A fundação de uma obra monumental. Dá só uma olhada na escala absurda desse projeto. Mais de 90 títulos catalogados. Gente, esse número por si só já é uma realização crítica fenomenal. Mas o que realmente impressiona não é só a quantidade, sabe? É a imensa amplitude de fronteiras que ele ousa cruzar. Fronteiras geográficas, temáticas e linguísticas. É um volume de trabalho realmente massivo. Então, o ponto crucial aqui é esse conceito de campo de ação. Câmara escreve tanto em português quanto em inglês com uma fluidez impressionante. Ele simplesmente não enxerga as línguas como barreiras ou limites. Na verdade, os idiomas são tratados sem hierarquia nenhuma. Eles servem como espaços puramente conceituais, um campo livre onde a psique narrativa pode se mover e se expressar. É uma abordagem incrivelmente expansiva, para dizer o mínimo. Avancendo para a parte 2. O laboratório teórico e filosófico, a espinha dorsal do ser ficcional. Essa tabela ilustra de um jeito brilhante a relação direta entre a teoria dele e a aplicação na ficção. Reparem como os conceitos que ele sistematizou lá na obra teórica A Engenharia do Ser Ficcional viram na prática a base das narrativas. Livros como O Eu, o Inconsciente e o Tempo, Topography of the Psyche e A Arquitetura da Alma são verdadeiros mergulhos na psicologia profunda e na filosofia da mente. Ele basicamente usa a ficção para testar as categorias que ele mesmo criou no seu laboratório teórico. E sabe o que torna esse portfólio totalmente fora da curva? É a reflexividade literária, a literatura falando de si mesma. Obras como Retiro de Escritores e A Letra que Não Existe funcionam de um jeito muito peculiar. É como se um cientista, depois de passar décadas construindo um laboratório gigantesco, decidisse simplesmente publicar os seus cadernos de anotações pessoais junto com os próprios experimentos. O processo criativo não fica escondido nos bastidores, ele é exposto ali, lado a lado com a obra. O que nos leva à parte 3, a persistência da memória, identidade, dor e o peso do passado. Agora, o que é realmente interessante neste slide é o tratamento quase clínico que a memória recebe. Um título como Pele que Recorda já entrega muita coisa, né? O passado aqui não é algo que simplesmente vai embora. Ele sedimenta, ele forma a nossa identidade através de uma dor que insiste em ficar. E além disso, notem as obras focadas na experiência militar, como A Jornada de um Recruta. Elas mostram uma investigação bem profunda sobre as bases da masculinidade e aquele impacto enorme, muitas vezes rígido, da disciplina institucional. Mas tem um detalhe, toda essa exploração psicológica não fica flutuando num vazio, não. Câmara ancora essas narrativas em geografias reais, lugares que pulsam com um peso histórico gigantesco. Cidades antigas e modernas, de Susa a Alepo, passando pela cidade do Cabo, ele usa locais atravessados por conflitos e extremas tensões civilizatórias para mostrar como a nossa mente, a psique, reage na prática a esse mundo físico. Chegamos à parte 4. Atmosferas sonoras e sensoriais. A poética da experiência encarnada. Aqui a gente entra num território um pouco mais contemplativo. O universo sonoro do Câmara tenta fazer algo que é dificílimo, capturar na linguagem aquilo que normalmente escapa das palavras. Obras como o G minor,
Silêncio, aliás, The Sound of Silence também, ou Pulse e O Som do Abismo tentam registrar experiências puramente sinestésicas. Ele quer nos fazer sentir a textura do silêncio, a exata frequência de uma dor, ou aquele ritmo oculto, super sutil, que move todas as coisas em direção ao abismo. E esse compromisso sensorial vai muito além do som. Pega esses títulos: Cores, Paladar, Sabor do Mundo, Appetite. Eles revelam uma poética muito crua, muito física. O autor insiste nessa percepção carnal do mundo bem antes de tentar transformar isso numa abstração intelectual. A gente literalmente sente a experiência encarnada do mundo pulsando na página. Parte 5. O insólito e o mitológico. Navegando além do realismo estreito. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Observem títulos como Anomalia, Oblivion Portals e Os Códigos do Nada. Fica muito clara aqui uma recusa feroz em ser aprisionado por um realismo muito estreito, sabe? A imaginação dele navega por territórios especulativos e inquietantes com a maior naturalidade, abrindo portais para realidades que desafiam totalmente a nossa lógica convencional. Mas calma, não estamos falando de uma fuga para uma fantasia vazia, de jeito nenhum. Ele reativa mitologias antigas, como vemos em Cassandra, para inseri-las no contexto de hoje. Ele dialoga pesado com a história do pensamento ocidental, invocando figuras como Tritêmios, o abade humanista. E, através de espaços obscuros e liminares, representados em obras como Retratos de Fayum ou O Dóio das Agulhas Negras, ele explora com maestria aquele véu super tênue entre o que a gente conhece e o que a gente só pressente. E, para amarrar tudo, a parte 6, a coerência de um universo, a ambição de tocar nos absolutos. A gente chega num ponto em que precisa dar um passo atrás e olhar para a obra inteira. A coerência intelectual por trás dessa produção gigantesca é a sua marca principal. Obras ambiciosas como Magnum Opus e Cântico da Origem provam que nenhum romance existe no vácuo. Cada um funciona como um experimento rigorosamente controlado dentro de um projeto incrivelmente maior. O objetivo é sempre o mesmo: explorar a psique humana sob tensão, em constante deslocamento e mutação, buscando alcançar os nossos absolutos e origens. Isso nos leva a uma constatação final. Um portfólio construído com esse nível de deliberação não é só fruto de alguém que gosta de contar histórias. Como a própria citação destaca, estamos diante de um autor que pensa muito e que encontrou na ficção um único território amplo o bastante para conseguir conter tudo aquilo que ele precisa dizer. E aí fica a reflexão final para a gente levar. Ao olharmos para essa arquitetura meticulosa e colossal criada por Ed Câmara, seriam as paredes da ficção as únicas estruturas fortes o suficiente para suportar o peso gigantesco da mente humana em sua totalidade? Pense bem sobre isso.